Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas Redes, aqui nas redes sociais da Agência Estado. Meu nome é André Marinho, eu sou editor assistente de Internacional e é com muito entusiasmo que eu volto aqui neste espaço para conversar sobre o assunto que tem dominado aí as mentes dos operadores, dos investidores e da economia global. Eu estou falando das perspectivas de juros nos Estados Unidos. E para me ajudar a entender um pouco mais do que está acontecendo por lá, eu recebo aqui o Felipe Salles, que é economista-chefe do C6 Bank. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, André. A gente tem muito o que falar, Felipe, mas antes eu quero dar um recado. Eu quero pedir para quem está nos assistindo para não deixar de nos seguir nas redes sociais, para dar aquele like de lei ali no nosso vídeo, para que você possa acompanhar mais conteúdos desse tipo. A gente fala muito sobre economia, sobre o mercado financeiro, então não deixe de nos seguir. Mas vamos direto para o assunto, que a gente tem muito o que conversar aí. O tempo é pequeno, mas a gente vai poder mergulhar um pouco nesse assunto aí que tem dado um pouco de dor de cabeça para os investidores. Depois de uma desaceleração aí no ano passado, né, a inflação voltou a dar um susto lá nos Estados Unidos no começo do ano, com sinais aí de uma aceleração, de um repique. Abril trouxe um pouco de notícias melhores nesse sentido, mas de qualquer maneira, tudo isso jogou um balde de água fria aí nas expectativas do mercado para corte de juros lá nos Estados Unidos. Atualmente, os investidores ali, quando a gente analisa o mercado, a gente vê que eles esperam entre 1 e 2 tesouradas aí nos juros dos Estados Unidos. Na sua percepção, o Fed, né, o Banco Central Americano, ele tem condições de entregar corte de juros esse ano? Olha, André, eu acho essa discussão ainda um pouco prematura, tá? No seguinte sentido. Bom, vamos olhar primeiro para a inflação nos Estados Unidos. O que está acontecendo? O próprio Banco Central Americano, o Federal Reserve, eles disponibilizam no corpo acadêmico deles várias medidas do que eles chamam de inflação subjacente. São núcleos de inflação, que tira itens voláteis, tira itens não recorrentes, para tentar ter uma medida um pouco mais fidedigna do que de fato está acontecendo com a inflação. E o que esses núcleos mostram é que a inflação está alta. Na verdade, o Core PCE, que é o item mais olhado, que é aquele que o Fed olha para determinar, né, a meta, etc., esse item sim, ele desacelerou no final do ano passado, deu um repique esse ano, abriu um pouquinho melhor, verdade. Mas esse conjunto mais amplo de inflação mostra um quadro, na minha opinião, mais preocupante. Tá? Ou seja, dito de outra forma, a inflação me parece mais permanente, mais resistente do que o mercado acha. Mais persistente em que sentido? A gente fala ali os dirigentes do Fed têm falado muito sobre a questão da inflação de habitação, né, de serviços de habitação. Para você, qual é a área ali da inflação que está mais preocupando? Está generalizada, mas principalmente na parte de serviços como um todo. Tá? Então, esses núcleos, o que eles fazem é exatamente tentar tirar o peso de um item ou outro, é tentar ver a inflação de maneira generalizada. E o que a gente vê muito claramente é que a inflação de serviços está muito elevada, de maneira generalizada, não é só habitação, são vários itens espalhados e disseminados, e isso reflete um mercado de trabalho muito aquecido, tá? No qual a gente consegue ver que os salários estão crescendo no ritmo superior ao crescimento da produtividade. Sim. O que no fim do dia acaba virando custo para as empresas, que acaba sendo repassado, ou seja, a inflação. A gente viu que, para comparar situações similares, a gente viu, por exemplo, que as economias europeias semelhantes aos Estados Unidos, elas tiveram uma recessão ali forte ali para o final do ano passado, para o começo desse ano. Inclusive, o Banco Central Europeu está já em condições de cortar juros, parece que vai cortar já na semana que vem. O que explica essa resiliência americana, né? Essa resiliência da economia americana, quando comparado ao restante do mundo desenvolvido? Bom, vamos lá. Quando a gente olha para a economia europeia, a gente viu que ela foi impactada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, por exemplo, a Rússia era a grande fornecedora de energia para a Europa, principalmente para a Alemanha. Esse fornecimento foi prejudicado por conta da guerra, então esse é um fator que gera uma fraqueza maior na Europa. E nos Estados Unidos, o que explica a resiliência? Eu acho que é uma coisa muito simples. Quando a gente olha a demanda da firma por trabalhadores, ela é muito maior do que a oferta de trabalhadores. Dito de outra forma, nos Estados Unidos dá para você empregar todo mundo que está desempregado e ainda sobra empresa precisando de gente, precisando de trabalhadores. Então eu não vejo
seria muito difícil você ter uma recessão ou mesmo uma desaceleração mais forte numa economia com essa característica. Sim. Então eu vejo ainda os Estados Unidos com uma economia forte, mercado de trabalho aquecido e, como eu disse anteriormente, com ainda pressões inflacionárias. Mas você considera cedo para a gente dizer se já aconteceu aquele sonhado soft landing, né, o pouso suave? Muito cedo, eu considero que é muito cedo. O que aconteceu com a inflação, de maneira simplificada, foi o seguinte: quando teve a pandemia, teve uma ruptura das cadeias globais de produção. De outra forma, faltou microcondutor, né? Faltou chip para produzir carro, para produzir tudo, o preço do petróleo subiu, o preço das outras commodities subiram, tudo porque faltou navio para transportar bens, quer dizer, tudo isso por conta da pandemia. Quando a pandemia terminou, por assim dizer, ou arrefeceu, isso se normalizou, então os preços voltaram. Porém, não foi essa toda a história. Depois da pandemia, os bancos centrais no mundo inteiro cortaram os juros significativamente, houve uma expansão fiscal muito grande também, ou seja, estimulou-se muito a economia e a economia aqueceu. Isso vale para vários países do mundo, principalmente para os Estados Unidos. Quando a economia aquece, gera essa inflação que eu falei, principalmente no setor de serviços. Essa parte mudou muito pouco. Continua aquecida, continua pressionada. Mesmo depois dos bancos centrais terem subido os juros, do FED ter colocado o juro no máximo dos últimos 20 anos, ainda assim a gente vê uma economia aquecida. Então, muito cedo para falar em soft landing. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção também é o seguinte: um dos principais determinantes da inflação é as expectativas. Expectativas de inflação. Não é à toa que todos os bancos centrais do mundo olham com muita atenção aquilo que está acontecendo com as expectativas. Por quê? Porque se eu acho que a inflação vai subir amanhã, eu já reajusto meu preço hoje. Sim. Então a inflação já sobe imediatamente. E o que a gente nota, nos Estados Unidos tem várias medidas de expectativa, o que a gente nota é que elas estão subindo. Elas não estão caindo, elas estão, algumas medidas estabilizadas e outras subindo. Então, isso é um quadro bastante preocupante. No final das contas, isso acaba sendo o que importa, né? Porque a inflação, ela traz um quadro que já passou e as expectativas de inflação é o mercado olhando, os economistas olhando para... Os economistas não, né? É ali para entender qual é a trajetória esperada para os preços, né? Quando a gente olha, a meta da inflação nos Estados Unidos é 2%, mas ela já está rodando há alguns anos acima disso. E como eu comentei, esses índices de inflação subjacente, eles mostram uma inflação com mais cara de 3 e alguma coisa, do que 2. Então a gente está muito longe ainda. Você citou esse expansionismo fiscal que a gente teve ali no período de pandemia. Nos últimos meses, o mercado parece ter ficado um pouco mais preocupado em relação ao fiscal americano, né? A gente tem uma polarização política muito grande, uma dificuldade para definir orçamento, muitos impasses em relação ao teto da dívida e tal. Então, nos parece que o custo para o governo americano buscar empréstimo, ele está crescendo, né? Embora seja os Estados Unidos a maior economia do planeta. Na sua visão, fiscal é um risco aí para a perspectiva até econômica, no sentido de poder aí, apertar as condições financeiras e aí causar uma situação mais grave? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para o fiscal nos Estados Unidos, o que a gente vê? Tem até um órgão do Congresso americano que faz uma previsão, faz uma continha de como é que está evoluindo o déficit, como é que está evoluindo a dívida. E a trajetória que se tem, ela é claramente insustentável. Tá? O que a gente está vendo recentemente é o governo tendo que emitir mais títulos. A gente está vendo que a demanda por títulos, às vezes, começa a ter alguma dificuldade de acompanhar, e isso pode pressionar os juros longos. E aí, com isso, o pagamento de juros da dívida americana aumenta, e isso pode gerar uma bola de neve, né? É cedo para dizer que é um cenário básico, mas que é um fator de risco, sem dúvida nenhuma. E com relação à polarização política, sim, isso dificulta esse ajuste fiscal. Eles têm dois fatores que dificultam o ajuste fiscal nos Estados Unidos. Primeiro, porque o debate lá sobre a necessidade de fazer esse ajuste ainda não está maduro. Tem algumas pessoas que ainda acham, não, os Estados Unidos têm um privilégio, que pode aumentar a dívida, que não vai ter problema. De reserva global. Eu não concordo com essa visão, tá? Mas existem algumas pessoas que defendem essa visão e falam, não tem problema, pode subir um pouco mais. E segundo, tem a ver com a polarização política, que é a seguinte: a gente vê que, recentemente,
os democratas com maior dificuldade de cortar gasto, ou seja, seria uma forma de fazer ajuste, e os republicanos com maior dificuldade de aumentar imposto. Sim. Seria outra. Então, difícil vir o ajuste no curto prazo. Então, é uma situação que, na minha opinião, requer, sim, bastante atenção, bastante cuidado. E nesse sentido, você acha que esse contexto eleitoral ele pode trazer algum tipo de volatilidade econômica e o aumento das incertezas? Como é que você enxerga que as eleições lá nos Estados Unidos se encaixam nesse cenário que a gente está falando? Por um lado, é uma disputa entre um presidente e um ex-presidente. Então, isso ajuda a diminuir um pouco a incerteza. Já sabemos quem são, né? Exatamente. Por outro lado, a gente vê, assim, uma polarização política nos Estados Unidos que, de fato, aumenta o risco de até algum arranhão ou deterioração. Até alguns comentaristas falam até alguns riscos de uma deterioração até institucional, né, dependendo do que aconteça. Então, sim, é bom ficar de olho. Isso entra no cálculo do Fed na hora de determinar a política monetária? Aparentemente, o Fed se mantido, tem olhado bastante os 2 objetivos dele. Tá? Quais são os objetivos do Fed? A inflação na meta, que é meta de 2%, e o pleno emprego. O pleno emprego nos Estados Unidos seria algo em torno aí de 4,5%, mais ou menos nesse patamar. Eu não tenho visto sinais de que o Fed esteja reagindo a risco eleitoral, a eleições. Por enquanto, não vejo evidências disso por hora. Eu quero mergulhar um pouco mais nesse segundo lado, né, do mandato duplo, que é o do mercado de trabalho. A gente viu aí nesse abril, como eu falei lá um pouco no começo, que a gente teve essa desaceleração ali no payroll que mostrou uma criação de empregos menor do que nos meses anteriores e menor do que o mercado estava esperando. Isso trouxe algum conforto para o mercado por causa da expectativa aí para a inflação. No entanto, os dados que são mais frequentes, por exemplo, pedidos de auxílio-desemprego, esses dados que são mais, que a gente consegue ver de maneira mais frequente, eles apontam um cenário um pouco mais misto, né? Não tem uma certeza de que essa desaceleração ela está se concretizando. Qual é a rota, qual é a trajetória do mercado de trabalho? Você vê um enfraquecimento aí do mercado de trabalho americano, ou essa resiliência ela deve persistir? O primeiro ponto é que o mercado de trabalho americano está muito aquecido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, de fato, o Banco Central tem que esfriar um pouco esse mercado de trabalho, tem que trazê-lo para uma temperatura normal para cumprir as 2 metas. O que a gente está vendo recentemente, assim, quando a gente olha um conjunto amplo de dados do mercado de trabalho, é um mercado de trabalho que está desaquecendo, mas muito lentamente. Qual é o risco que essa estratégia traz? É o seguinte, enquanto esse mercado de trabalho não estiver na temperatura correta, as pressões inflacionárias vão continuar. Só tem que, se a inflação continuar alta por muito tempo, ela pode começar a criar raízes. Dito de outra forma, as expectativas podem continuar a desancorar. E aí lá na frente, para você trazer a inflação de volta para a meta, teria um custo ainda maior em termos de política monetária, em termos até de crescimento econômico, etc, etc. Então, esse, na minha opinião, é um grande risco que a economia americana corre. A ata referente à decisão mais recente aí do Fed mostrou ali que, abre aspas, vários dirigentes estariam dispostos a discutir aumentos de juros caso os dados exijam. É isso que diz ali na ata, e isso trouxe aí um certo estresse para o mercado, o pessoal ficou aí preocupado. Na sua visão, subir juros é uma possibilidade? Eu acho que você fez um excelente resumo da ata, né? A ata tem várias páginas ali, várias discussões, comentários, previsões, mas se for fazer um resumo, é exatamente isso que você falou. Vários membros estão, sim, trazendo de volta para a mesa a possibilidade de alta de juros. Então, não dá para descortar a alta de juros, ela pode vir, não é o cenário base, não é o mais provável, mas não dá para descartar. Sim. Pode ser, sim, que a gente veja alguma alta de juros nos Estados Unidos em algum momento à frente. O Powell, ele parece estar um pouco mais cauteloso na hora de falar sobre isso, né? O Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, o Fed, ele
chegou a descartar em algum momento aí aumento de juros, mas aí a ata aí surpreendeu com esse vários, né? A gente imaginava que talvez ali apareceriam alguns, um ou outro, mas o vários preocupou. Você vê aí um risco de um desacordo, de uma divergência ali no Comitê Federal, Mercado Aberto, o FOMC, em relação a isso? Não, vejo, acho que a política monetária é determinada por um comitê e, às vezes, há alguma divergência. Não, isso não é nada errado ou nada que chame a atenção, houve uma divergência aqui, etc, etc. Mas sim, pode Mas haver. eu assim, acho que, não sei se eu fiz me entender direito, mas assim, para você, para qual lado está pendendo mais ali a questão majoritária, né? É para o lado de subir mais os juros? Não, a questão majoritária, por hora, o mais provável, ela está pendendo para cair juros. Sim. Isso não mudou. Sim. O que a ata trouxe de novidade é o seguinte, que o mercado acreditava que a possibilidade de alta de juros era mínima, já tinha sido praticamente quase descartada. O que a ata trouxe de novidade foi o seguinte, gente, isso não está descartado não. Pode ser sim que se a situação piorar, a gente suba juros. Essa foi a novidade na ata. A gente tem aquela visão clássica, né, de análise de economia global, de que um cenário de juros restritivos nos Estados Unidos, via de regra, tende a ser negativo para economias emergentes, porque isso traz mais capital aí para os Estados Unidos, para o dólar. O que você vê de risco dessa questão dos juros mais altos por mais tempo aqui para o Brasil? Aqui, não só para o Brasil, mas como para todo mundo, né? Por exemplo, então vamos começar falando do dólar. Quando a gente pega, ao longo do ano passado, 2023, quando a gente olha o comportamento do real, ele foi praticamente igual ao comportamento de várias outras moedas. Ou seja, quando a gente vê que o dólar sobe, o dólar cai, em grande parte isso reflete não o que está acontecendo no Brasil, mas sim o que está acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Tá? Então, a perspectiva de um juro mais alto por mais tempo, qual seria o impacto no Brasil? Em primeiro lugar, a gente veria um fortalecimento do dólar, né? Em grande parte é por isso que o dólar saiu de 4 alto no final do ano passado para 5 alguma coisa nesse ano, tá? Essa tendência pode continuar à frente. E com o dólar mais alto dificulta a própria queda de juros aqui no Brasil. Então não é coincidência que a gente viu recentemente o Banco Central brasileiro adotando um discurso um pouco mais duro, justificando esse discurso em parte por conta de uma mudança no cenário global. Essa análise, ela vale, como você falou, para emergentes em geral, mas como o Brasil chega nesse momento, né? O que a gente tem de diferente que pode, talvez, piorar a situação? É o fiscal? É a política monetária? O que a gente tem aí que pode... O que a gente está vendo nos últimos meses, tá, de 3 meses para cá, 4 meses para cá, ou seja, no comecinho de 2024 até hoje, a gente está vendo que o real está tendo um comportamento um pouco pior das nossas moedas primas, por assim dizer. Colômbia, Chile, México, a gente está tendo um comportamento pior do que esses países. Isso, em parte, reflete, a gente falou das incertezas fiscais nos Estados Unidos, mas a gente também tem as nossas incertezas fiscais. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega a projeção da trajetória da dívida da pesquisa Focus, né, só para lembrar, né, pesquisa Focus, o Banco Central reúne previsões de vários economistas, enfim, e compila isso nessa pesquisa, a gente vê que a dívida tem uma tendência de alta. Só que a nossa dívida... quando a gente compara com países avançados, nossa dívida não é tão alta. Mas quando a gente compara com países parecidos com a gente, assim a nossa dívida é alta. Não só é alta como ela também está subindo. Então, nesse contexto em que o Banco Central americano fica uma postura um pouco mais dura, que volta a ter aquele risco de repente, até ter alta de juros lá fora, esse contexto faz com que as fragilidades dos países se tornem mais evidentes. Então, no caso do Brasil, eu citaria o fiscal como uma fragilidade. E do lado da política monetária? A gente teve essa última decisão que trouxe essa divisão forte aí entre diferentes
alas ali do Copom, você ainda vê espaço para mais corte de juros, para mais no plural, para mais um? Como é que é? Talvez para mais um. Eu vejo dessa forma. Mais do que um, acho muito improvável. Um corte, talvez. 0 cortes, talvez. É assim que eu vejo. Não só o discurso do Banco Central está vindo mais duro, inclusive é unânime entre os membros, mesmo aqueles que votaram 25 ou 50, quer dizer, independente da votação na última reunião, todos parecem concordar que estão mais preocupados com inflação, mais preocupados com a desancoragem das expectativas, etc, etc. Ou seja, não só o discurso está vindo um pouco mais duro, mas também a própria projeção do Banco Central não dá espaço para você cortar mais juros. Dito de outra forma, o Banco Central tem as projeções dele de inflação. Então, a partir dessa projeção que ele tem, você consegue calibrar o quanto de juros ele precisa para trazer a inflação para a meta. A gente consegue fazer mais ou menos essa conta. E quando a gente faz essa conta, o que a gente vê é que é ou 0 ou 25. Sim. Um espaço está muito pequeno. E a troca do comando do Banco Central esperada aí para esse ano, tem algum impacto material na política monetária? Isso a gente vai descobrir quando eu tiver o nome, né? Mas a gente lá tem na algumas frente. Pessoas que a gente suspeita que estão bem cotadas. Por exemplo, o Gabriel Galípolo é um nome que está bem cotado para substituir o Roberto Campos Neto. Em se tratando, vamos supor que se concretize essa expectativa de um presidente mais dovish. Isso tem um impacto material? Vamos lá. O que a gente está vendo por hora, tirando da última reunião, a gente tem visto o Copom votando mais ou menos parecido e tem visto o Copom também com um discurso mais ou menos parecido. Tá? Isso que a gente vê por hora. Agora, para frente, o que a gente enxerga? Aqui no Brasil, a gente também alterou um pouco recentemente o mandato do Banco Central, que a meta não é só de inflação, também tem a meta de suavizar oscilações do crescimento, sim, de fomentar o pleno emprego também. Quando você tem mais de uma meta, é natural, como acontece nos Estados Unidos, que quando essas metas têm algum conflito, alguns optem mais por uma meta, outros optem mais por outra. Então, sim, isso pode acontecer, mas ainda é muito cedo para ter algo mais palpável, para dar uma direção, vai para essa direção, vai para aquela. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Para a gente terminar a nossa conversa, eu queria saber de você se você vê alguma área ali da economia global, algum segmento, algum aspecto que seja um risco aí para as perspectivas, mas que na sua visão ainda não está tendo a atenção merecida. Não sei, talvez mercado imobiliário comercial americano. Tem algum setor aí de risco, um foco de risco que você acha que merece atenção? Olha, os riscos que eu enxergo, assim, com relação à economia, o principal são alguns que a gente comentou agora, que até se fala, mas eu acho que não está se dando a devida importância. Então, por exemplo, o fiscal americano é um grande risco, um grande risco. As pessoas comentam, sabem, dão a devida importância? Me parece que não, me parece que esse risco está sendo subestimado. E, finalmente, os riscos geopolíticos estão, assim, em toda parte. Esse risco, bom, não sou especialista em geopolítica, claro que é muito difícil dizer o que vai acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, etc, etc. Mas o que a gente vê é o seguinte, são vários riscos com probabilidade talvez até pequena de acontecer, mas com impacto grande. Então, quando a gente tem um cenário desse, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, mas um deles pode se concretizar. Então, um exemplo concreto foi a questão, por exemplo, recentemente entre Rússia e Ucrânia. A probabilidade disso acontecer era pequena, ninguém comentava muito isso antes, mas de repente acontece e tem impacto e, enfim, a extensão dos impactos a gente ainda não consegue calcular. Bancos americanos, a gente teve aqui no ano passado aquelas turbulências bancárias, isso você vê possibilidade de voltar? O que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, vamos lá, os Estados Unidos ficaram muito tempo com juro zero, juro muito baixo durante muito tempo. De repente, de uma maneira rápida, subiram os juros longos.
Sempre que você tem uma mudança de preços muito abrupta, principalmente o preço mais relevante da economia, que é o juro americano, isso, quem não está com o balanço ajustado, pode sofrer um impacto. E, de fato, a gente viu isso acontecendo no ano passado, quando houve problemas em alguns bancos nos Estados Unidos. Como a gente comentou, existem dois riscos ainda que pesam nos juros longos americanos, que a gente já falou aqui também, que é o fiscal e a própria chance, o risco de desancoragem da expectativa da inflação e o Fed voltar a subir juros. Então, é bom ficar de olho, sim, é bom ficar de olho, tá? Porque esse preço relevante, na minha opinião, ainda tem risco de oscilar, ou até mesmo de subir, e isso pode ter impacto geral, na verdade. Né? No ano passado foram alguns bancos, mas vamos lembrar também que o próprio Reino Unido teve problema quando os juros longos no Reino Unido subiram, deu problema que até houve... Por fiscal, né? Via fiscal, que até culminou com mudança de governo. Então, sim, essa mudança de uma década de juro zero para uma nova realidade em que o juro está mais alto, isso ainda não está completamente incorporado. Tem esses vários impactos secundários que vão desenrolar ao longo dos próximos anos, né? E ainda não está estabilizado. As pessoas já têm incomodado, não, o juro vai cair, etc. Não sei. E a gente vai seguir de olho, mas eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Broadcast nas Redes. Seja sempre bem-vindo para voltar. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. E para você que chegou até aqui com a gente, obrigado pela sua audiência. E eu volto a repetir, não deixe de nos seguir nas redes sociais e de dar aquele like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.